Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de normas regulamentadoras. Nós da AKSA Treinamentos estamos muito felizes em ter você aqui conosco, participando de mais um curso que vai servir exatamente para o seu sucesso e garantia no mercado de trabalho. Então vamos lá, pessoal, sem demoras, vamos para cá para a apostila, vem comigo aqui. NR11, o que a NR11 ela fala? Transporte, pode ver aqui, ó, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Vem aqui em mim, pessoal. Olha só, eu como professor de curso de norma regulamentadora 11, João Gomes, deixo bem claro para você, aluno. A norma regulamentadora 11, ela é uma norma que trata de vários assuntos. Só que o que você tem que entender é o seguinte, que esse curso da norma regulamentadora 11, ele está atrelado diretamente à máquina que você está se formando ou que você já é formado. Por exemplo, se você é um aluno formado na máquina de uma retroescavadeira, ou seja, ela faz movimentação de carga? Faz, então você tem que ter a NR11. Ah, eu trabalho com uma empilhadeira, a mesma coisa, porque trata de movimentação de cargas. Então, olha só, da mesma forma que outras normas regulamentadoras se aplicam ao tipo de profissão que a pessoa tem, é a mesma coisa a norma regulamentadora 11. Então, você que trabalha com uma máquina pesada no canteiro de obra ou em qualquer lugar, entenda isso, que existe uma norma regulamentadora que fala de saúde e segurança voltado à tua profissão, ok? Então, vamos lá para a apostila. Então, a norma regulamentadora 11, ela fala de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ou seja, quando a gente fala de armazenagem, manuseio de materiais, transporte, movimentação, pode perceber que automaticamente a gente está falando do quê? De qualquer tipo de máquina. Então, vamos seguindo. Qual que é o objetivo dessa norma? No item 11.1 diz o seguinte, essa norma de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportes industriais e máquinas transportadoras. Vem-me aqui, aluno. Olha só, o que você percebeu daqui? Máquinas transportadoras. A norma regulamentadora 11, ela não citou qual o tipo de máquina transportadora. Ela só falou máquina transportadora. Então, ou seja, se você pega uma carga com uma empilhadeira para fazer a movimentação dessa carga, você está transportando aquela carga de um ponto para outro ponto. Ah, eu vou trabalhar agora com uma mini carregadeira. Ok, então o que você vai pegar, você vai transportar também aquela carga para um outro ponto. Então, ou seja, o que as máquinas pesadas ela têm em comum? A movimentação de carga, exatamente esse transporte. Então é por isso que, por exemplo, eu fiz o curso de empilhadeira elétrica ou empilhadeira a combustão. A empresa me obrigou a fazer o curso de máquinas, fazer o curso da norma regulamentadora 11 devido a essa máquina que eu opero. Sim, porque existe uma norma regulamentadora. O que é uma norma regulamentadora? São requisitos de segurança e saúde para o trabalhador, tá? Que está ligada diretamente ao Ministério do Trabalho. Então, olha só. Ministério do Trabalho, norma regulamentadora, logicamente é para quem está o quê? Trabalhando, regime seletista. Aí, aluno, você vai pensar o seguinte, poxa, então por isso que quando eu estava no meu curso de norma regulamentadora 11, tinha ali profissionais que trabalham com empilhadeira, com retroescavadeira, com mini carregadeira, com escavadeira hidráulica, enfim. Por quê? Porque a máquina, o que elas têm em comum? A movimentação de carga, que é justamente o primeiro item da norma, tá vendo? Vamos lá então, vamos continuar aqui na nossa apostila? Olha aqui como exemplo nós temos a empilhadeira, temos como exemplo aqui uma retroescavadeira. Por quê? Porque todos eles tratam exatamente de movimentação de carga. No item 11.1.5 da norma diz o seguinte, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber um treinamento específico dado pela empresa, em que o habilitará nessa função. Vem-me aqui, caro aluno, vou explicar para você mais ou menos o que significa isso aqui. Esse curso de norma regulamentadora 11, como eu expliquei antes, ele está baseado em quem é o quê? Seletista. Então é obrigação de quem capacitar o aluno?
com a norma regulamentadora 11 nessa questão? É da empresa. Por quê? A empresa, ela é que começa zelando pela nossa segurança. E o trabalhador, ele é obrigado o quê? A cumprir. Então, essa é a ordem. Primeiro a empresa faz a parte dela, para depois o colaborador fazer a parte dele. Então, mais um motivo você tem que entender, para você entender que fazer o curso de norma regulamentadora não é só porque a empresa quer que você entenda de segurança do trabalho, segurança com movimentação de cargas, enfim. É porque ela também é obrigada a capacitar você com relação a essas questões. Quer ver uma coisa? Se você entra para um trabalho, quem é que tem que te dar o capacete? A empresa. Quem é que tem que te dar o calçado de segurança? A empresa. Isso não é para a tua segurança? Então é obrigação da empresa te fornecer. O curso de norma regulamentadora 11 é a mesma coisa. Você não é obrigado a entender das questões de segurança? Então, quem é obrigado a zelar inicialmente pela sua segurança? É a empresa. Por isso que o curso de norma regulamentadora, aqui está deixando bem claro, dado pela empresa que o habilitará. Vamos lá, vamos seguir aqui na nossa apostila. No item 11.1.6 diz o seguinte: os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Esse cartão ele vai ter validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para a reavalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Vem aqui, cara aluno. O que a norma regulamentadora agora está falando aqui para a gente, a norma 11? Opa! O operador, para poder trabalhar, executar a função, enfim, ele tem que ser legalmente habilitado. Aí muita gente cria aquela confusão. Opa, para eu operar uma mini carregadeira, para eu operar uma empilhadeira, para eu operar uma retroescavadeira, enfim, uma escavadeira hidráulica, eu preciso ser habilitado? A norma está falando que sim. O que a gente tem que entender é o seguinte: mas o que seria essa habilitação? Será que é CNH? Vamos ver agora. Vem comigo aqui. No artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte: o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação, só podem ser conduzidos em via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único diz o seguinte: o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias B, C, D ou E. Vem aqui agora, cara aluno. O que está bem claro aqui para a gente? Que a habilitação tem que ter. Só que a condição estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro é o seguinte: é se esse operador acessar a via o quê? Pública. Acessou a via pública, o que ela está falando? Tem que ter CNH. A norma regulamentadora fala também que o profissional tem que ser habilitado. Só que a gente está falando de norma regulamentadora. Norma regulamentadora é uma coisa, Código de Trânsito Brasileiro é outra coisa. Então, baseado no Código de Trânsito Brasileiro, se esse operador for operar a máquina acessando via pública ou em condições agrícolas, tem que ter CNH. É isso que está falando. E se eu trabalhar no canteiro da minha própria empresa, enfim, um ambiente particular, preciso ter CNH? O Código de Trânsito não diz isso. Então, ou seja, para a gente acessar a via pública, a gente cai aonde? No Código de Trânsito Brasileiro. Então, no mínimo, tem que ter o quê? Uma habilitação. Só que essa habilitação, dependendo do teu ambiente, é a partir da B. Quem tem habilitação categoria A não pode. Ah, professor, então peraí, eu não tenho CNH e a empresa não me contratou porque eu não sou habilitado. Então ela está errada. Não, ela está certa. Por quê? Ela tem os direitos particulares dela. Então, se ela criar diretrizes que falam, olha, aqui nós só contratamos funcionários com CNH. Então, não tem jeito, aluno. A gente tem que dançar, né?
conforme a música, mas a música tem que ser uma música certa. Então a empresa, às vezes, ela bota essa condição justamente porque na autoescola você aprende conceitos de movimentação com uma máquina, porque uma máquina é uma arma, assim como um carro também é, enfim. Então, quando ela estabelece essa condição, é porque ela quer trazer mais segurança ainda, não só para o profissional, mas também para todo mundo que está em volta daquele profissional, certo? Vamos lá, vamos seguir ainda aqui. No item 11.1.3 diz o seguinte: os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, ponte rolante, talha, empilhadeira, guincho, esteira rolante, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Ou seja, você tem que entender que aquele teu equipamento ele já teve um cálculo com base naquilo que ele suporta. Especial atenção será dada aos cabos de aço, corda, corrente, rodanas e ganchos que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo-se suas partes defeituosas. Em todo equipamento será indicado em lugar visível, aqui ó, a carga máxima de trabalho permitida. Então, ou seja, quando você trabalhar com a sua máquina, tem que estar em local visível quanto que ela suporta levantar ou transportar. Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança, que no caso é o curso que vocês estão fazendo. Ou seja, os EPIs específicos, seja também NR18, específica, qualificação específica e etc. Bom, pessoal, vem em mim aqui. Entendeu? Então, assim, basicamente, para início de conversa da norma regulamentadora é isso. Tá? Certas condições para você trabalhar no seu local de trabalho com uma máquina, dependendo do que você for fazer, você tem que ter habilitação se for processar via pública. Só que só o fato de você operar uma máquina, o que a gente viu aqui, claramente, que querendo ou não, você tem que ter o curso também da norma regulamentadora 11, porque fala exatamente de movimentação de cargas. Certo? Então, uma coisa está ligada diretamente à outra. A gente vai falando disso em outros vídeos com mais calma, tá bom? Então, meu querido, eu, João Gomes, nesse momento fico aqui. Até a nossa próxima videoaula e valeu!